Olá, seja bem-vindo a mais um Papo de Verdade aqui, o Colégio Pastoral da Igreja Presbiteriana de Brasília. É um privilégio ter você conosco e o nosso objetivo aqui nesse podcast é mostrar a relevância da mensagem de Jesus Cristo para os dias de hoje. Seja muito bem-vindo e vamos dar início ao nosso Papo de Verdade. Aqui comigo, Reverendo Guilherme, Reverendo Timóteo, Reverendo Piva, eu, Reverendo Leonardo, somos o Colégio Pastoral da Igreja Presbiteriana de Brasília, que fica na Entrequadra Sul 313 e 314. É um privilégio ter você nos visitando, passe por lá. Aqui, Brasília, capital federal, uma cidade boa de se viver e de se visitar, tá bom? Vamos começar hoje o nosso papo aqui pensando sobre teologia, né? O que é uma teologia saudável para uma igreja local? Sei que os nossos pastores aqui vão transitar nesse universo com muita tranquilidade, afinal de contas, né? É a nossa vida dedicar ao estudo teológico. E vamos começar pensando um pouco sobre a centralidade daquele que é, vamos chamar assim, o objeto do estudo teológico, né? Que é o próprio Deus. Então, quando nós falamos de teologia, podemos incorrer no risco de fugir do assunto principal, cair no campo da filosofia e tantas outras áreas que são importantes, mas não a base do estudo teológico. Então, pensando sobre a centralidade da pessoa, da obra, do nosso Deus, em especial a encarnação de Cristo Jesus, como poderíamos contribuir para que a nossa sociedade pensasse um pouco mais sobre a centralidade da mensagem de Jesus para a igreja hoje, uma igreja saudável. Reverendo Guilherme, vamos começar por aí. Vamos lá. Essa teologia saudável, ela necessariamente precisa estar atrelada à figura, à pessoa de Cristo Jesus. Não tem como nós fazermos teologia, pensarmos em sermos uma igreja bíblica, relevante para o nosso tempo, sem que tenha a Cristo como, de fato, o Senhor e, como a própria Bíblia fala, o cabeça dessa igreja. A gente tem visto por aí afora, por vezes, movimentos teológicos que, por vezes, colocam a centralidade no homem, na pessoa, músicas que são cantadas muitas vezes fazendo referência à própria pessoa, quando na verdade a nossa chamada bíblica, e por exemplo, é só a gente olhar para os Salmos, a gente vai ver ali cânticos, formas de se expressar em adoração ao Senhor, exaltando a Ele, a sua grandeza, a sua majestade. Então, começando aqui, né, nosso papo, a nossa conversa, a centralidade de Cristo, ela precisa ser não só notada, precisa ser nítida e intencional para uma igreja ser tida também, né, como uma igreja teologicamente saudável. Uma igreja cristã, né? Exatamente, isso aí. Exatamente. Onde nós percebemos alguns riscos, algumas armadilhas. Quando nós pensamos numa igreja saudável, na teologia saudável para uma igreja, uma das coisas que chama muito a atenção é a possibilidade de você se distanciar da mensagem do evangelho ao ouvir demais as necessidades das pessoas, em vários campos. E outro perigo é você se distanciar das questões, né, dos indivíduos, das pessoas e trazer uma mensagem na igreja que não tenha o menor sentido para o dia a dia daqueles que estão vivendo tantas questões e necessitando de tantas respostas do Evangelho de Jesus. Daí, Reverendo Timóteo, pensando em termos de armadilhas, quais seriam as armadilhas para tirar uma teologia saudável da vida da igreja local e inserir vagarosamente outro tipo de teologia que não seja saudável dentro da vida de uma igreja local? Eu entendo que a igreja ela tem diversas demandas. A gente tem grupos muito diversos, pessoas jovens, mais velhas, pessoas com formações intelectuais diferentes. E às vezes o erro do pastor, da liderança, é às vezes falar com um grupo só, né? E às vezes falar talvez uma coisa que às vezes nem é fiel à Bíblia, fiel às Escrituras. Então, se a gente começa a trabalhar uma igreja que ela é talvez ali
muito segmentada, eu falo somente com aquele grupo, falo somente exemplos, textos e desafios daquele grupo específico. Eu estou abandonando a igreja. Então é uma igreja que ela não vai ser alimentada na sua totalidade. E a igreja de Cristo ela é uma igreja que tem que ser vivida na sua comunhão plena, né? Todo mundo junto, crescendo em maturidade, e é um baita desafio, né? Porque, como eu falei, a igreja ela é muito diversa, ela é plural, ela tem pessoas de todas as etapas e da sua vida cristã, gente que se converteu há pouco tempo e gente que já está ali há 40, 50, 80 anos, né? Na vida cristã. Então, é um desafio da igreja de ter esse cuidado, esse olhar que olha para todo mundo, né? Uma coisa importante é que a própria Escritura Sagrada chama a igreja de família, né, a família da fé. E aí eu fico pensando sobre o fato de que você destacou bem aí, né, a igreja tem de 0, né, anos de idade até... Todos, né, até os que passam dos 100 anos de idade, graças a Deus. E aí, Piva, fica esse desafio de levar uma mensagem saudável num universo tão multifacetário, né, que é a igreja. E qual seria uma proposta para pensar uma igreja que conecte todos esses indivíduos, membros, visitantes, né, debaixo dessa mensagem de Jesus Cristo, alcançando cada especificidade? Como é que você pensa sobre uma teologia saudável aí nesse grande desafio? Eu acho que muitas coisas foram pontuadas e a gente pode agrupar algumas delas. Eu gosto muito realmente da figura da família da fé por causa do vínculo indissolúvel, ao mesmo tempo das diversidades que tem. Então, mutatis mutandis, acho que poderíamos dizer assim, o adolescente pedindo coisa que para ele é imprescindível, mas é lógico que não é totalmente necessário. O idoso tentando viver num saudosismo, o de meia idade questionando o que ele fez para trás e o que ainda resta ele fazer. Então, como atender 3, isso para citar só 3 diferentes demandas? Só tem um jeito. As demandas, eu creio que elas refletem o momento vivencial de cada um, mas temos que ir para o que a Escritura diz que realmente é a demanda do homem. Isso absolutamente não significa fecharmos os ouvidos e fazermos uma igreja unilateral e simplesmente em que baixa as coisas e elas devem ser daquela forma. Sim, devemos ouvir, e nisso é que vem o pastoreio que reorienta esses sintomas, essas coisas que as pessoas dizem que de fato elas estão sentindo, vivenciando aquilo. Não é uma fantasia, mas onde está na Escritura como Cristo é a solução para aquele momento vivencial dela. Então, quando nós pensamos em igreja saudável, uma teologia saudável, temos que privilegiar o que a própria Escritura diz ser saudável. Porque, por exemplo, se formos pensar no mundo de pragmatismo que vivemos e de como as coisas simplesmente se funcionam, então elas devem continuar, os princípios ficam colocados em xeque, os valores passam a não ter o primeiro lugar, então ela está funcionando, mas dentro do que as pessoas querem, do que o momento cultural exige ou do que Cristo disse para todas as épocas. Então, baseado na própria Escritura, eu terei de fato as respostas para todos os anseios de todas as idades. Penso assim. O diálogo da igreja com a cidade é fundamental. Perceber o contexto em que estamos inseridos é fundamental. Entender que cada cidade tem uma cultura é fundamental. E percebemos isso em Jesus Cristo. Observamos que Jesus tratava religiosos com respostas religiosas, com todas as armadilhas que eles montavam para ele, né? Com toda a questão da leitura, da má leitura da lei, da péssima interpretação daquilo que era já predito no Antigo Testamento, e o debate de Jesus com esses religiosos. Você vê que o vocabulário de Jesus ali é completamente diferente no momento em que Jesus sai e encontra uma mulher em sofrimento, um homem em sofrimento, ou no momento em que ele quer inserir para os discípulos ensinos que são fundamentais para o pastorado deles depois de sua partida
e obviamente vinda do Espírito Santo para auxiliá-los nessa caminhada. Então, uma igreja que tem uma teologia saudável, ela tem que perceber esses vários ambientes, né? E a partir dessa percepção, entender qual é o cerne da mensagem da Escritura Sagrada e, a partir dessa dupla orientação, buscar o diálogo, a mensagem, para que ela não apenas entregue um conteúdo, mas transforme as vidas. Esta é a vida de uma igreja que é local e pastoral. E aí vem uma questão que eu acho que a gente podia até pensar aqui, que uma das armadilhas que eu estava pensando é a possibilidade de termos uma igreja que não é igreja, ela só tem o nome de igreja, mas ela se distanciou tanto do evangelho que ela virou, quem sabe, um centro de entretenimento, né? Uma organização não governamental, Um clube de relacionamento. um clube de relacionamentos, e ela se perde. E aí vem uma pergunta para ajudar aqueles que estão nos ouvindo. Como identificar quais seriam, lembrando de João Calvino, as marcas de uma igreja saudável, verdadeira, para que aquele que está nos ouvindo, que às vezes está indeciso, não sei se eu estou numa igreja saudável, não sei se eu estou numa igreja não muito saudável, como eu posso definir? Então nós sabemos que na teologia, João Calvino foi, sem dúvida, um bom sistematizador disso, né? Quais seriam essas marcas aí que nós poderíamos ajudar os nossos ouvintes a pensar? Eu sei, podemos cada um pensar numa aqui, lembrando, né, os ensinos da teologia da reforma a partir de Calvino e tantos outros. Pois é, a primeira até que eu pensei foi a questão da disciplina, né, de uma igreja que sabe aplicá-la no dia a dia. E hoje a gente falar em disciplina, muitas vezes as pessoas ficam com certos receios, certos dedos no sentido de o que você quer dizer com relação a uma igreja que verdadeiramente disciplina e naturalmente corrige, exorta, trata. E o trabalho do pastor, vamos dizer assim, aí eu não quero só restringir a nós enquanto pastores ordenados, mas o próprio presbíteros, enfim, pessoas que acompanham também o rebanho, é justamente tratar aquilo que precisa ser tratado na vida dos membros, na vida da igreja. Por mais e por vezes que nos seja dificultoso, e é claro que vai ser, a gente vai ter ali algum tipo de questão, pecados que vão ser suscitados e naturalmente tratados ali, vão gerar por vezes conflitos, mas a Bíblia vai falar que o Senhor, ele é um Deus que ele exorta, ele corrige aqueles a quem ele ama. Então eu penso logo no nosso exemplo enquanto pais com os nossos filhos, principalmente filhos na idade dos nossos, assim, pequenos. É muito trabalhoso, muito mais trabalhoso eu falar não para o meu filho do que ficar concordando com tudo aquilo que ele quer. Quando eu digo não, eu tenho que explicar, tenho que corrigir, de alguma maneira eu tenho que gastar uma energia, uma disposição ali naquilo, e ele vai voltar a fazer aquilo que ele estava fazendo. Eu tenho que... Então, sem dúvida nenhuma, seria muito mais, entre aspas, fácil eu simplesmente deixá-lo botar o dedinho na tomada quando ele é muito pequenininho, e aí, naturalmente, mais velho, outras questões, mas o nosso papel é esse, enquanto pais que amam, né, corrigir, e o Senhor é esse Deus, e a nós, enquanto igreja, enquanto liderança, nós somos chamados também a refletir isso. Como o Senhor de fato nos corrige, nos exorta, e isso passa então pela chamada disciplina, né? Como o Senhor Jesus mesmo nos fala. Outra marca interessante aí, Timóteo. Se eu puder só fazer um complemento, né? Essa questão da disciplina, acho que um ponto-chave é que não é a punição, mas é a restauração. É uma correção visando um crescimento, visando um aprendizado, visando uma mudança. Né? Porque as pessoas pensam em disciplina, elas pensam num chicote, numa coisa assim, para a pessoa ser punida por algo que ela fez. Bem medieval mesmo. Bem medieval, açoites e isso mesmo. Bom, outra marca aí de uma igreja fiel é a pregar. É importante falar o seguinte, quando a gente pensa em disciplina, tem que lembrar que disciplina tem a ver com, por exemplo, aquilo que um atleta tem. Verdade. Não é? Ele vai acordar todo dia às 5 da manhã, ele vai tomar todo dia aquele tipo de alimentação que foi pré-determinada pelo nutricionista, pelo seu técnico, ele vai fazer aquele tipo de exercício, isso é disciplina.
não é? Verdade. Sim, É por ordem na vida, Uhum. né? perfeito. E quando a igreja perde essa marca, né? Uhum. Então É preciso é muito triste. realinhar. Realinhar, exatamente. Então, uma das marcas de uma igreja saudável é a disciplina que realinha. Olha aí. E aí vem a segunda. Realinha com o quê? Realinha com a palavra de Deus. Exatamente. Então, uma marca é a pregação fiel da palavra de Deus. E é muito fácil, né? O pastor, ele pega um texto ali, abre o texto, fala um versículo, e esquece aquele versículo e fala qualquer coisa que ele quer, né? E tem uma cara de pregação da palavra, porque ele tá ali com a Bíblia na mão. Ele tá num púlpito, ele tá de terno. Só que, na verdade, é muito fácil, né? Então, a gente precisa saber que a igreja, ela, para ser, assim, verdadeiramente saudável, ela tem que estar alinhada com o que a Escritura está dizendo. Eu estava recentemente escutando um pastor, um pregador, dando dicas de pregação, e ele assumiu uma igreja com 17 anos. Ele já pregava desde os 14. Olha aí. E aí, quando ele assumiu, no sermão de instalação dele, o pastor mais experiente falou assim, o que esse garoto pode me ensinar? Esse foi o tema do sermão dele. E ele defendia que a Escritura é suficiente. Não é o garoto que está ensinando, mas ele está usando a palavra de Deus. E se ele está pregando a palavra de Deus, ele pode ter 17, ele pode ter 15 anos, mas ele está pregando com fidelidade à palavra, e a palavra é que tem autoridade, não é o pregador. Então a pregação ela tem que ser subjugada não à autoridade do pastor, que é o líder da igreja, mas à Escritura na qual nós somos submissos. Né? Muito bem. Tem um texto no Novo Testamento que chama a atenção, né? Quando Hebreus diz claramente, né? Mesmo atentando para o tempo decorrido, vocês já deviam ser mestres, sois ainda crianças que necessitam de leite espiritual, né? Quer dizer, não adiantou nada esse tanto tempo de igreja se Não você é o tempo, né? não é o tempo, se você não amadureceu. Então, essa é uma outra coisa muito importante, que é a exposição da palavra do Senhor, né? Os sacramentos, né, que saem da palavra, marca também de uma igreja saudável. O que mais, Piva, que a gente pode ajudar os nossos ouvintes justamente aqui? isso, na questão dos sacramentos, que muitas vezes eles são mal compreendidos, não é? Ou são considerados apenas uma mera cerimônia ritualística, ou então são atribuídos valores transcendentes, não que não haja, mas além do que a própria Escritura ensinou. Então o batismo, sempre enfatizarmos que é aquele ato externo como reflexo de uma transformação interna que aconteceu, que a pessoa confessa, que ao longo do tempo ela já deu testemunho disso. Então a fiel administração dos sacramentos não é fazer a cerimônia certinha. Claro que inclui isso, não vamos nem tirar e nem acrescentar, mas é quando e a quem fazer isso. Pública profissão de fé. Ok, na Igreja Presbiteriana do Brasil deve, tanto quanto possível, passar pela classe de catecúmenos, mas não é porque ela respondeu tudo certinho teologicamente que ok, está bem. Tanto que nós temos dado ênfase, sim, perguntamos aquilo que é doutrinário, nós perguntamos perguntas vivenciais. Quem é Jesus Cristo para você? Como você considera que sua vida é diferente agora e antes de sua conversão? Estas respostas que são realmente significativas. Não podemos conhecer coração, mas temos que dar confiança naquilo que ela nos disse. E ela está lá no rebanho, ela está na família da fé, ela está sob observação. Então, via de regra, quando ela chega a dar o passo da pública profissão de fé, ela teve um ensino, um acompanhamento, discipulado, pastoreio. Então, nós vemos essa participação na ceia, uma vez participando da comunidade da fé, aquele autoexame que nós sempre enfatizamos segundo a Escritura também, e de vez em quando é bom dizer, aqueles que não participam numa autodisciplina. A Escritura nunca disse para fazer isso, não é? A Escritura disse, examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma do pão e do vinho. Isto é, você vai encontrar coisas erradas? A ceia é para isso. E ela vai ajudar a sua libertação. E quando participar, que não se ache digno por mérito, mas porque foi justificado por Cristo. Então, a cerimônia é também, mas sendo feita corretamente e com as pessoas participando do modo devido, aí está uma grande marca de uma igreja que nem idolatra essas coisas e nem as banaliza também. A exposição da Escritura, o ensino, o compartilhar, né, da palavra,
e também dar a cada membro as ferramentas para que ele possa, por si só, ler a Escritura, entender a Escritura, né? Isso é marca de uma igreja saudável. É quando você vê a membresia da igreja crescendo em maturidade por si só, não apenas aos domingos, mas ao longo da semana. Ela tem agora condições de abrir a Escritura Sagrada na sua casa e perguntar, né, quem escreveu, para quem escreveu, quando escreveu, por que escreveu, qual a mensagem central dessa mensagem que está aqui revelado, o que ela tem a ver com a minha vida, né? O que aqui é descritivo, o que é normativo, né? Essa compreensão, ela é fundamental. Produzir esse discernimento, né, Reverendo Guilherme, na vida da membresia e dar a ela essa maturidade para interpretar e até compartilhar com seus familiares, amigos e outras pessoas. A reforma protestante, entre outras questões tão importantes, trouxe muito em evidência o chamado sacerdócio universal de todos os crentes, que é justamente isso. Agora o cristão, ele pode, por exemplo, visitar uma pessoa enferma, orar por aquela pessoa sem necessariamente precisar como que de alguém do clero para ser como que fosse um mediador ali, porque Cristo Jesus é, de fato, essa pessoa que vai ali intermediar, por exemplo, aquela oração, sabendo que o Senhor, através da pessoa de Cristo, pode sim fazer, pode sim atuar ou não, de acordo com a vontade do nosso Deus. Então o sacerdócio universal, ele vai tratar muito dessa questão, porque a gente sabe bem que naquela época não se tinha a Bíblia no idioma do povo. Então, quando Lutero começa ali agora a traduzir para o idioma corrente, no caso lá o alemão, e aí, por exemplo, com a questão da imprensa, né, que rapidamente as cópias elas conseguem correr com um pouco mais de rapidez na mão das pessoas, e ali então as pessoas começam a compreender e entender que aquela palavra é para elas, e elas começam então agora a de fato ter luz sobre, de alguma forma, alguma coisa que para elas estava entenebrecida. Então eu vejo de forma assim muito bela e bonita como o Senhor foi trabalhando e até pensando na questão da reforma protestante para nós hoje, em termos de recursos, em termos de, no nosso, por exemplo, celular, quantos recursos, quantas versões da palavra nós temos, quantas, né, formas de você interagir, planos de leitura bíblica, mas por vezes a gente deixa de ler, deixa de fazer, por motivos nossos mesmos, né, e não exatamente pelos recursos e por tudo aquilo que o Senhor mesmo tem colocado em nossas mãos. Na época da reforma, essa grande descoberta, né, de que não há outro mediador entre Deus e os homens a não ser Cristo Jesus. Então, toda aquela teologia falida que levava as pessoas a uma prisão e superdependência de orientação espiritual de quem quer que seja, que se interpunha entre o indivíduo e Deus, como um mediador único, quem sabe, né, um mediador humano, falho, mas que arrogava para si por direito de autoridade adquirida ou concedida ou comprada, né? Quando chega a reforma, rompe com isso e diz, não, você pode entrar na presença de Deus em nome de Jesus Cristo, no quarto na sua casa, você pode interceder por outras pessoas, você não precisa ser um clero para fazer isso. Todo cristão pode falar diretamente através da oração em nome de Jesus Cristo. Não existe outro mediador ou mediadora na Escritura Sagrada. O único que leva a nossa oração, né, diante do trono da graça é o nome poderoso de Jesus Cristo, nosso que morreu, junto ao... ressuscitou, está vivo e é nosso advogado diante do Pai, né? 1 João capítulo 2, versos 1 e 2. Então é tão importante para nós, isso é tão nobre e tão acessível a todas as pessoas, que uma igreja saudável não pode esquecer desta mensagem que foi tão transformadora na época da reforma, né, Timóteo? Essa é uma coisa muito nobre nessa teologia bíblica, né? E para mim é muito forte a imagem, quando Cristo está ali na cruz, né, nos seus últimos momentos, e ele entrega ali o seu espírito, e naquele momento... o texto diz que houve um grande terremoto, como a criação ali chorando e gemendo pela morte do Criador, mas também
o véu se rompe, né? Aquele véu que fazia separação no lugar mais santo dentro do templo, aquele tecido, então ele se rasga. Isso não é uma coincidência, não é uma coisa assim de segunda importância, mas é algo central. Então é o recado que Deus está dizendo assim, aquilo que separava não tem mais separação. Então todos nós temos acesso, todos nós podemos nos achegar, como diz em Hebreus, né? Achegar com confiança ao trono da graça. E eu trago aqui uma outra imagem também que é muito interessante, que é quando o rei ele estava ali no seu trono e alguém chegava para falar com o rei, ele deveria ali estender o cetro ou não. Se ele estendia o cetro, então aquela pessoa tinha acesso, então ele pode entrar. Mas se ele não estendesse, aquela pessoa seria morta imediatamente pela ousadia dela. E nós podemos entrar no trono porque sabemos que Deus vai nos dar esse acesso. Cristo nos permite esse acesso, nos dá esse ingresso de chegarmos diretamente ao trono da graça. A gente não depende de alguém para passar um recado. Né? Isso são duas imagens assim, que para mim são muito fortes. O autor de Hebreus fala dessa ousadia. Ousadia. Podemos entrar ousadamente, né, na presença do Senhor. E já aqui apontando para o final do nosso podcast, né, do que essa igreja que tem uma teologia saudável, que gera uma igreja saudável. Nós vivemos uma época em que existe muita acusação equivocada, não é? Em alguns casos até maldosa quanto à igreja, dizendo que uma igreja ela é anti-ciência, anti-intelectualismo, que igreja é voltar lá para a Idade Média, né, e perder esse diálogo com tantas áreas do conhecimento humano. Como nós poderíamos explicar que não é nada disso, que a igreja, muito pelo contrário, ela sempre valorizou o conhecimento, sempre valorizou a ciência. A igreja, principalmente protestante, ela produziu tantas universidades, tantos centros de pensamento, valorizou tanto o campo da filosofia, da sociologia, da antropologia, da educação. E aí, Piva, como é que nós poderíamos ajudar pessoas que estão buscando uma teologia saudável, buscando uma igreja saudável e houve esse tipo de acusação indevida? Eu creio que uma boa saída, vamos dizer assim, acadêmica, seria conhecer um pouco mais de história, como o senhor mesmo disse. Muitas acusações são infundadas, elas estão, na verdade, querendo apenas preencher uma agenda de uma linha de ação já traçada e nem estão tão dispostas a diálogo assim. Quando alguém se vê numa possibilidade em que não há como ter diálogo, é apelar para a questão histórica mesmo. Mas, além disso, nós temos aquela questão que, num primeiro momento, pode parecer muito subjetiva, que é da ação do Espírito Santo. Como eu vou saber responder isso? O próprio Cristo fala que todos aqueles que são filhos dele saberiam como responder quando estivessem diante das autoridades. Claro, você deve ler, você deve se informar, é necessário ter a informação de uma maneira intencional, mas a sabedoria, porque o tema é transcendente, ela tem que ser transcendente também. Então cremos que virá da ação do Espírito Santo, tanto para ela discernir, como para ela transmitir aquele discernimento. E um último comentário. Mas eu vou dizer, eu vou explicar e a outra pessoa não vai entender. Não lhe cabe decidir isso. Quem vai dizer se a outra pessoa entenderá ou não entenderá e em que momento também é tão ação do Espírito Santo quanto foi em você mesmo. Então, faça o que é responsável fazer e descanse. Bom, para encerrar, uma palavra, podem pensar aí, né? Para uma igreja saudável, né? Olha, eu penso que igreja saudável tem essa característica, né? Eu vou começar aqui para dar um tempo para vocês pensarem aí, né? Para mim, igreja saudável, ela me traz maturidade. Né? Então, eu percebo isso nos relacionamentos, na minha visão sobre Deus, na minha visão sobre o próximo, sobre a igreja, sobre a sociedade. Então, a alegria de fazer parte de uma igreja saudável é que ela trouxe para a minha vida uma maturidade muito grande, a partir do estudo da Escritura Sagrada, não é? E de tanta informação com qualidade e credibilidade.
Isso foi libertador. Essa leveza, né, que a maturidade traz. Então, essa seria a palavra para mim, que se alguém me perguntasse sobre essa igreja saudável, né? Muito bom. Na minha parte, também, claro, caminharia nesse sentido, mas eu penso também que uma igreja saudável ela precisa pregar a Cristo. Não tem jeito de você fazer uma pregação moralista, vamos falar de questões ligadas não somente à ética, mas precisamos falar a respeito daquele que veio, se deu por nós, por amor, apesar de nós, pecadores como somos, e também não colocar o homem no lugar central do culto, da pregação, mas Cristo e esse crucificado, né? Então, uma igreja saudável, ela precisa anunciar com alegria e também com reverência a pessoa de Cristo e seu ministério. Cristocêntrica, né? Exatamente. Eu colocaria 2 palavras. Aí, tá vendo? Aí não dá, né? Aí não dá. Uma só. Já trouxe inflação para você. Eu colocaria uma igreja que compartilha emoções. É uma igreja que ela é saudável e ela frutifica na comunhão, compartilhando emoções. Em que sentido? Se os irmãos estão felizes, todos estão felizes. Se um irmão está triste, se um irmão sofre, se um irmão passa por uma luta, por uma perda, por uma doença, a igreja toda sente junto, né? Isso é uma comunhão que não tem como ser explicada a não ser pela presença de Cristo ali no meio daquela comunidade. O corpo, né? O corpo, A comunhão, se, né? se parte do corpo está em sofrimento, todo o corpo sente dores. Daí o desigrejado fica... Ele não sabe o que é isso. Ele não sabe o que é isso. Ele sofre sozinho. Eu penso que uma boa marca para alguém avaliar uma igreja que está com uma teologia saudável é a vida devocional de cada um. Quando as pessoas que vão lá não são consumidores, mas são de fato adoradores, que fizeram a sua leitura, sua devocional, sua oração, o render de sua vida durante a semana, e quando chegam no domingo é o culminar de toda uma realidade diária, semanal, e não simplesmente se uniram para fazer alguma coisa. Certamente quando isso acontece há menos divisão, há menos briga, menos qualquer coisa que não seja fruto do Espírito. Então a vida devocional individual é decisiva, eu creio. Muito bem. Encerramos aqui o nosso Papo de Verdade. Esperamos você no próximo. Um grande abraço.